O Salmo 91 começa com uma verdade que muda tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repara bem nestas palavras. Habitar, não apenas visitar. Deus não quer ser o teu hotel de emergências, onde socorres quando há perigo. Ele quer ser a tua morada permanente, o lugar onde a tua alma encontra descanso verdadeiro. Quando fazes do Senhor o teu abrigo constante, não há tempestade que te possa arrancar desse lugar seguro. A sombra do Onipotente não é uma proteção frágil, é a cobertura do Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Nesta manhã, antes que os desafios do dia te alcancem, podes escolher habitar neste esconderijo. Podes decidir que não vais enfrentar este dia sozinho, mas sim debaixo da sombra protetora daquele que nunca falha. Esta decisão matinal de fazer de Deus o teu refúgio determina como vais atravessar cada momento das próximas horas. O Salmo continua com promessas que parecem impossíveis, mas são absolutamente verdadeiras. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Deus está a dizer-te que há proteção disponível para cada tipo de ameaça. Os medos noturnos que roubam o teu sono, as surpresas repentinas que vêm como setas inesperadas, as doenças que se espalham silenciosamente, os perigos evidentes do dia claro. Nada escapa à cobertura divina. Quantas vezes acordas já a pensar nas 1000 coisas que podem correr mal? Quantas manhãs começam com ansiedade em vez de paz? O Salmo 91 vem quebrar este ciclo de medo. Quando oras com este salmo cada manhã, estás a declarar que a tua confiança não está nas circunstâncias favoráveis, mas sim no Deus que controla todas as circunstâncias. Estás a dizer que mesmo que 1000 caiam ao teu lado, tu permanecerás de pé, porque o Senhor é o teu refúgio. E há ainda uma promessa que toca o coração de forma especial, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Imagina isto. Neste exato momento, enquanto te preparas para sair e enfrentar o dia, há anjos recebendo ordens específicas sobre a tua vida. Eles foram destacados para te proteger, para te guardar, para te acompanhar em cada caminho que vais trilhar hoje. Não estás sozinho nesta jornada. Há uma escolta celestial ao teu redor, invisível aos olhos naturais, mas poderosamente real no mundo espiritual. Quando oras o Salmo 91 pela manhã, estás a ativar esta proteção angelical sobre o teu dia. Estás a liberar o exército do céu para trabalhar a teu favor. Que diferença faz começar o dia sabendo que não apenas Deus te protege, mas que Ele enviou seus mensageiros especiais para cuidar de ti? Esta é a realidade disponível para quem faz do Senhor o seu refúgio cada manhã. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã vimos diante da Tua presença com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti não podemos dar um passo sequer em segurança. Obrigado por nos dares o Salmo 91 como uma cobertura de proteção para as nossas vidas. Obrigado porque não nos deixaste órfãos neste mundo perigoso, mas prometeste ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Hoje, Senhor, escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Não queremos apenas visitar a Tua presença, queremos morar ali permanentemente, que a nossa alma encontre descanso verdadeiro à sombra do Onipotente. Cobre-nos neste momento com as Tuas asas poderosas. Assim como a águia protege os seus filhotes, protege-nos de todo mal que tenta nos alcançar. Declara sobre nós que somos Teus filhos amados, guardados pela Tua mão forte. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere neste dia. Senhor, remove de nós todo o terror da noite que ainda permanece em nossos corações nesta manhã.
Há medos que carregamos desde ontem, há ansiedades que não nos deixaram dormir em paz, há preocupações que já estão a roubar a alegria deste novo dia, mas tu prometeste que não precisamos temer. Então, neste momento, entregamos cada medo nas tuas mãos. O medo do futuro incerto, o medo de não sermos suficientes, o medo de falhar, o medo de perder aqueles que amamos, o medo da doença, o medo da falta. Todos estes medos colocamos aos teus pés. Troca o nosso medo pela tua paz. Troca a nossa ansiedade pela tua confiança. Enche-nos com a certeza de que tu estás no controle absoluto de tudo. Que possamos caminhar neste dia sem o peso paralisante do medo, mas sim com a leveza de quem sabe que está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Pai, protege-nos da seta que voa de dia. Guarda-nos de surpresas ruins, de notícias devastadoras, de acontecimentos inesperados que tentam nos derrubar. Sabemos que há ataques que vêm de forma repentina, sem aviso prévio. Mas tu vês tudo antes de acontecer. Tu conheces cada seta que foi lançada na nossa direção. Pedimos que desvies de nós todo projétil do inimigo, toda palavra maldosa que alguém possa falar contra nós hoje, toda armadilha que foi preparada para nos fazer tropeçar, todo plano maligno arquitetado para nos destruir. Que tudo isso seja desviado pelo teu poder. Coloca um escudo invisível ao nosso redor. Que as setas caiam ao chão antes de nos atingir. Que os planos do inimigo sejam frustrados completamente. Declara sobre nós que somos intocáveis porque pertencemos a ti. Senhor, protege-nos também da peste que anda na escuridão. Guarda-nos de toda enfermidade, de todo vírus, de toda doença que se espalha silenciosamente. Nestes tempos em que tantas doenças ameaçam a humanidade, declaramos que o teu sangue nos cobre, que nenhuma peste se aproxime da nossa morada. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas células, traz saúde ao nosso corpo, alma e espírito. Se há alguma doença tentando se instalar em nós neste momento, ordena que ela saia agora em nome de Jesus. Que nenhum órgão do nosso corpo funcione mal, que o nosso coração bata forte e saudável, que os nossos pulmões respirem com facilidade, que o nosso sangue circule perfeitamente. Cobre com saúde cada pessoa que está a ouvir esta oração. Toca com o teu poder curador quem está enfermo, quem recebeu diagnósticos difíceis, quem sofre com dores. Pai, afasta de nós a mortandade que assola ao meio-dia. Protege-nos dos perigos evidentes, das ameaças que todos podem ver. Guarda-nos no trânsito quando formos trabalhar. Protege-nos de acidentes, de violência, de assaltos, de qualquer tipo de tragédia. Envia os teus anjos para nos acompanhar em cada trajeto que fizermos hoje. Que haja um anjo dirigindo conosco, um anjo caminhando ao nosso lado, um anjo guardando a nossa casa enquanto estivermos fora. Declara proteção sobre os nossos filhos quando forem para a escola. Guarda os nossos familiares em seus trabalhos. Protege os nossos amigos em suas atividades. Que nenhum mal nos alcance, nem se aproxime da nossa tenda. Coloca um cerco de proteção ao redor de tudo o que nos pertence. Que a nossa casa seja um território sagrado, onde o inimigo não pode entrar. Senhor, ativa neste momento os teus anjos a nosso favor. Tu prometeste que darias ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, Pai, dá essa ordem agora. Destaca anjos poderosos para nos acompanhar neste dia. Anjos que vão adiante preparando o caminho, anjos que vêm atrás protegendo a retaguarda, anjos à direita e à esquerda formando uma barreira de proteção. Que estes mensageiros celestiais impeçam que tropecemos em pedra alguma, que nos sustenham em suas mãos em momentos de perigo. Que lutem batalhas espirituais que nem sequer percebemos.
Obrigado porque não estamos sozinhos. Obrigado porque há um exército invisível trabalhando a nosso favor. Que possamos ter consciência desta realidade espiritual e caminhar com confiança, sabendo que estamos guardados pelo céu. Pai, declara sobre nós a promessa de que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Sabemos que vivemos em um mundo onde coisas ruins acontecem. Vemos tragédias ao nosso redor, vemos pessoas sofrendo, vemos o caos se instalando. Mas tu prometeste que podemos estar no meio da tempestade e permanecer intocados, não porque somos melhores do que os outros, mas porque fizemos de ti o nosso refúgio. Então, Senhor, mesmo que vejamos dificuldades ao nosso redor, declara que elas não nos alcançarão. Mesmo que outros enfrentem crises, declara que nós permaneceremos firmes, não por nossa força, mas pela tua proteção. Guarda-nos em meio ao caos, dá-nos paz em meio à turbulência. Mantém-nos de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Senhor, pedimos proteção especial sobre as nossas mentes nesta manhã. Que os nossos pensamentos sejam guardados pela tua paz. Não permitas que a nossa mente seja um campo de batalha onde o inimigo semeia dúvidas, medos e mentiras. Enche a nossa mente com a tua verdade. Que possamos pensar em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Quebra toda a fortaleza mental que o inimigo construiu. Destrói todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Liberta-nos de pensamentos obsessivos, de preocupações excessivas, de imaginações negativas. Dá-nos clareza mental para tomar boas decisões hoje. Que a nossa mente seja um lugar de paz, não de tormento. Que possamos ter domínio próprio sobre os nossos pensamentos, escolhendo meditar na tua palavra em vez de nas circunstâncias. Pai, protege as nossas emoções neste dia. Guarda o nosso coração de ser ferido por palavras ásperas, por rejeição, por decepção. Sabemos que haverá momentos hoje em que alguém poderá nos magoar, em que situações poderão nos frustrar, em que as coisas não sairão como planejamos. Mas pedimos que o nosso coração permaneça em paz, mesmo assim. Que não permitamos que as circunstâncias externas determinem o nosso estado emocional interno. Cura as feridas emocionais antigas que ainda doem. Restaura as partes quebradas do nosso coração. Enche-nos com a tua alegria, que é a nossa força. Que possamos ter estabilidade emocional, não sendo levados por qualquer vento de emoção. Dá-nos resiliência para nos recuperarmos rapidamente quando algo nos abalar. Que o nosso coração seja como uma fortaleza guardada pela tua presença. Senhor, declara proteção sobre as nossas palavras hoje. Guarda a nossa boca de falar o que não devemos. Coloca sentinelas nos nossos lábios para que não saia deles nada que possa destruir, ferir ou contaminar. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, trazendo graça a quem ouve. Que possamos falar vida, esperança, encorajamento e verdade. Protege-nos de fofocas, de críticas destrutivas, de reclamações constantes, de palavras de maldição sobre nós mesmos ou sobre outros. Que a nossa língua seja um instrumento de bênção, não de maldição. Ajuda-nos a saber quando falar e quando calar. Dá-nos sabedoria para escolher as palavras certas nos momentos certos. Que tudo o que sair da nossa boca hoje glorifique o teu nome e edifique as pessoas ao nosso redor. Pai, protege os nossos relacionamentos neste dia. Guarda o nosso casamento de todo ataque do inimigo. Fortalece o amor entre marido e esposa. Que não haja divisão, que não haja conflitos desnecessários, que não haja palavras que destroem a intimidade. Protege a nossa família de discórdias, de mal-entendidos, de ressentimentos.
que haja harmonia em nosso lar. Guarda também as nossas amizades verdadeiras. Protege-nos de pessoas tóxicas que querem nos influenciar negativamente. Dá-nos discernimento para saber em quem confiar. Ajuda-nos a ser bons amigos, leais, confiáveis e amorosos. Que os nossos relacionamentos sejam abençoados e protegidos pela Tua mão. Onde há feridas relacionais, traz cura. Onde há distância, traz reconciliação. Onde há frieza, traz o calor do Teu amor restaurador. Senhor, declara proteção sobre o nosso trabalho e o nosso sustento. Guarda o nosso emprego de cortes, de demissões injustas, de qualquer ameaça. Dá-nos favor com os nossos superiores e colegas. Que possamos ser excelentes no que fazemos, não para agradar homens, mas para glorificar a Ti. Protege os nossos negócios de falência, de prejuízos, de fraudes. Envia clientes, abre portas de oportunidades, multiplica os nossos esforços. Para quem está desempregado, abre portas de trabalho neste dia, que alguém veja o potencial e dê uma oportunidade. Protege as nossas finanças de gastos desnecessários, de dívidas opressoras, de roubos. Ensina-nos a administrar bem o que nos deste. Que possamos ser fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, confiando que Tu supres todas as nossas necessidades. Pai, protege os nossos filhos de todo o mal neste dia. Guarda-os na escola, no caminho, em suas atividades. Protege-os de acidentes, de violência, de bullying, de más influências. Coloca anjos ao redor deles. Que nenhum professor ou colega fale palavras que destruam a sua autoestima. Protege a mente deles de conteúdos inadequados, de ideologias que contradizem a Tua palavra. Dá-lhes sabedoria para escolher boas amizades. Guarda-os de vícios, de drogas, de caminhos perigosos. Que cresçam no Teu temor e no Teu amor. Ajuda-nos a ser pais sábios, que sabem educar com amor e firmeza. Dá-nos palavras certas para falar com eles. Que o nosso lar seja um lugar de segurança, onde eles sintam o Teu amor através de nós. Protege também os nossos netos, sobrinhos, todas as crianças da nossa família. Senhor, declara proteção sobre a nossa saúde mental e emocional. Guarda-nos de depressão, de ansiedade paralisante, de síndrome do pânico, de qualquer transtorno que tente nos dominar. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Liberta-nos de traumas do passado que ainda nos atormentam. Cura as memórias dolorosas. Restaura a nossa capacidade de sentir alegria. Dá-nos esperança quando tudo parece sem saída. Para quem está em tratamento psicológico ou psiquiátrico, abençoa esse processo. Que haja melhora significativa. Que os profissionais tenham sabedoria para ajudar. Mas, acima de tudo, que a Tua presença seja o maior remédio. Que possamos experimentar a cura sobrenatural que vem de Ti. Renova a nossa mente dia após dia. Pai, protege o nosso testemunho cristão neste dia. Que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Guarda-nos de cair em tentação, de agir de forma que envergonhe o Teu nome. Que sejamos sal e luz onde estivermos. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Dá-nos coragem para testemunhar da nossa fé quando houver oportunidade. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Protege-nos de comprometer os nossos valores para agradar o mundo. Dá-nos firmeza para permanecer fiéis, mesmo quando isso nos custar algo. Que possamos ser diferentes, mas de uma forma que atraia as pessoas a Ti, não que as afaste. Ajuda-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a servir como Tu serves. Que o nosso viver seja uma carta aberta que todos possam ler. Senhor, declara proteção sobre os nossos bens materiais. Guarda a nossa casa de roubos, de incêndios, de qualquer dano. Protege o nosso carro de acidentes e problemas mecânicos.
Que tudo o que possuímos seja abençoado porque pertence a Ti primeiro. Ajuda-nos a não sermos materialistas, a não colocarmos o nosso coração nas coisas, mas sim em Ti. Que possamos usar os nossos recursos para abençoar outros. Que a nossa casa seja um lugar de acolhimento onde pessoas encontram o Teu amor. Protege os nossos documentos importantes, as nossas senhas, as nossas informações pessoais. Guarda-nos de fraudes digitais, de golpes, de qualquer tipo de roubo de identidade. Que tenhamos sabedoria para proteger o que é nosso sem viver com medo de perder. Pai, protege o nosso sono e o nosso descanso. Que hoje à noite possamos deitar em paz e dormir profundamente, sabendo que Tu nos guardas, que não haja insônia, que não haja pesadelos, que não haja preocupações que roubem o nosso descanso. Restaura as nossas forças enquanto dormimos. Que acordemos amanhã renovados e cheios de energia. Protege também os nossos momentos de lazer e descanso durante o dia. Ajuda-nos a saber equilibrar trabalho e descanso, que não vivamos estressados constantemente, mas que possamos desfrutar da vida que Tu nos deste. Ensina-nos a confiar em Ti o suficiente para descansar, sabendo que não precisamos carregar todos os fardos sozinhos, que possamos experimentar o verdadeiro descanso que só vem de Ti. Senhor, declara proteção sobre os nossos sonhos e propósitos. Guarda aquilo que Tu plantaste no nosso coração. Não permitas que o inimigo roube, mate ou destrua o que Tu tens para nós. Protege as nossas visões, os nossos projetos, os nossos planos que estão alinhados com a Tua vontade. Que possamos ver o cumprimento das Tuas promessas em nossa vida. Guarda-nos de desistir no meio do caminho. Dá-nos perseverança para continuar mesmo quando for difícil. Que nenhuma porta que Tu abriste seja fechada por homem algum. Que nenhum plano que Tu tens para nós seja frustrado. Protege o nosso futuro. Que ele seja brilhante porque está nas Tuas mãos. Confiamos que o melhor ainda está por vir porque Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Pai amado, cobre com o Teu poder cada área da nossa vida que ainda não entregamos totalmente a Ti. Há lugares secretos do coração, onde guardamos medos, dúvidas, pecados escondidos. Traz luz a estas áreas escuras. Que possamos ter coragem de entregar tudo nas Tuas mãos. Protege-nos de nós mesmos, das nossas próprias escolhas erradas, da nossa teimosia. Dá-nos humildade para reconhecer quando estamos errados. Que possamos ser moldáveis nas Tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Quebra toda dureza de coração, amolece as áreas endurecidas pela dor, pela decepção, pela amargura. Que o Teu amor derreta toda resistência. Ajuda-nos a confiar em Ti completamente, sem reservas, sem condições. Que possamos dizer como Jesus, não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Senhor, protege as nossas decisões neste dia. Que não tomemos nenhuma decisão importante sem consultar a Ti. Dá-nos sabedoria sobrenatural para escolher o melhor caminho. Quando houver encruzilhadas, mostra-nos claramente qual direção seguir. Protege-nos de decisões impulsivas que possamos nos arrepender depois. Dá-nos paciência para esperar pelo Teu tempo. Que não nos apressemos por ansiedade, nem demoremos por medo. Guia-nos em cada escolha, desde as mais simples até as mais complexas. Que possamos ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. Cala as vozes da dúvida, do medo, da pressão externa. Que a Tua voz seja clara e inconfundível. Confiamos que Tu nos guiarás por caminhos de justiça, por amor do Teu nome. Pai, declara proteção sobre o nosso ministério e chamado. Para quem serve na igreja, guarda de divisões, de conflitos, de desencorajamento. Dá-nos amor genuíno pelas pessoas, que possamos servir com alegria, não por obrigação,
Protege os pastores, os líderes, os obreiros. Fortalece-os quando estiverem cansados. Consola-os quando estiverem desanimados. Dá-lhes sabedoria para pastorear o rebanho. Protege-os de ataques espirituais, de críticas destrutivas, de tentações. Que permaneçam firmes na fé. Abençoa também cada pessoa que usa os seus dons e talentos para o reino. Que possamos ser fiéis no muito ou no pouco. Que o nosso serviço seja aceito diante de Ti. Multiplica o fruto do nosso trabalho para a Tua glória. Senhor, protege a nossa fé das dúvidas que tentam nos assaltar. Quando as circunstâncias contradizem as Tuas promessas, ajuda-nos a continuar crendo. Quando a resposta demora, ajuda-nos a continuar confiando. Quando tudo parece impossível, lembra-nos de que para Ti nada é impossível. Fortalece a nossa fé dia após dia, que possamos crescer de fé em fé, de glória em glória. Protege-nos de ensinos falsos que tentam nos desviar da verdade. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer o erro. Que sejamos fundamentados na Tua palavra, não em opiniões humanas. Que a nossa fé seja inabalável como uma casa construída sobre a rocha. Quando vierem as tempestades, que permaneçamos de pé porque a nossa fundação é sólida. Pai, declara proteção sobre a nossa intimidade contigo. Guarda o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da Bíblia, o nosso tempo de adoração. Não permitas que a correria da vida nos afaste de Ti. Que possamos ter fome e sede da Tua presença. Que nada seja mais importante do que estar contigo. Protege estes momentos de interrupções, de distrações, de preguiça espiritual. Dá-nos disciplina para buscar a Tua face diariamente. Que possamos conhecer a Tua voz, porque passamos tempo contigo. Aprofunda o nosso relacionamento contigo. Que não seja superficial, mas profundo e real. Que possamos experimentar a Tua presença de forma cada vez mais intensa. Que o nosso maior desejo seja estar contigo, não apenas receber coisas de Ti. Senhor, protege a nossa esperança. Quando tudo ao nosso redor parece sem esperança, mantenha acesa a chama da esperança no nosso coração. Que possamos ser como Abraão, que contra a esperança creu em esperança. Lembra-nos das Tuas promessas quando estivermos desanimados. Mostra-nos que Tu és fiel, que nunca falhaste, que nunca falharás. Dá-nos testemunhos de outras pessoas que venceram para fortalecer a nossa fé, que possamos ver que se Tu fizeste por eles, também farás por nós. Renova a nossa esperança cada manhã. Que possamos acordar esperançosos, mesmo que ontem tenha sido difícil. Que a nossa esperança não esteja baseada em circunstâncias, mas sim em quem Tu és. Tu és o Deus da esperança que nos enche de alegria e paz. Pai, declara proteção sobre a nossa alegria. O inimigo quer roubar a nossa alegria, mas Tu prometeste que a alegria do Senhor é a nossa força. Restaura a alegria da salvação em nós. Que possamos ter alegria mesmo em meio às dificuldades. Não uma alegria superficial, baseada em circunstâncias, mas uma alegria profunda que vem de saber que Tu estás conosco. Protege-nos de pessoas e situações que drenam a nossa alegria. Ensina-nos a escolher a alegria como um ato de fé, que possamos rir novamente, sorrir novamente, celebrar a vida novamente. Liberta-nos de tristeza profunda, de melancolia constante, de peso emocional. Enche-nos com o óleo da alegria. Que a nossa vida seja um testemunho de que servir a Ti traz verdadeira felicidade. Senhor, protege o nosso amor. Guarda o nosso coração de esfriar, de endurecer, de se tornar indiferente. Que possamos amar como Tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Ajuda-nos a amar não apenas quem nos ama, mas também quem nos fere.
Dá-nos graça para perdoar quem nos ofende, que o amor seja a nossa marca registrada, que as pessoas nos reconheçam pelo amor que temos uns pelos outros. Protege-nos de amargura, de ressentimento, de vingança. Ensina-nos a vencer o mal com o bem. Que possamos ser canais do teu amor para um mundo que precisa desesperadamente conhecer o verdadeiro amor. Enche-nos com o teu amor até transbordar. Que este amor alcance cada pessoa que cruzar o nosso caminho hoje. Pai, declara proteção sobre a nossa paciência. Vivemos em um mundo de resultados imediatos, mas Tu operas em Teu tempo perfeito. Dá-nos paciência para esperar pelas Tuas promessas. Que não desistamos antes do milagre acontecer. Fortalece-nos para suportar as provações com paciência, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança. Ajuda-nos a ser pacientes com as pessoas, compreendendo que todos estamos em processo. Que possamos ter paciência conosco mesmos, sabendo que Tu não terminou a obra em nós ainda. Protege-nos da ansiedade que vem de querer controlar o tempo. Ensina-nos a descansar no Teu tempo, confiando que o que vem no tempo certo é melhor do que o que vem apressado. Que possamos dizer, esperarei no Senhor. Senhor, protege a nossa generosidade. Guarda-nos do egoísmo, da mesquinhez, da avareza. Que possamos ter mãos abertas para dar, não mãos fechadas para reter. Ensina-nos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que possamos ser generosos, não apenas com dinheiro, mas com tempo, com atenção, com amor, com perdão. Protege-nos da mentalidade de escassez que nos faz acumular por medo de faltar. Dá-nos a mentalidade do reino, onde sabemos que quanto mais damos, mais recebemos. Que possamos semear com generosidade, confiando que também colheremos com generosidade. Mostra-nos hoje alguém que precisa da nossa ajuda. Dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor e um coração disposto a suprir essas necessidades. Pai, declara proteção sobre a nossa humildade. Guarda-nos do orgulho que precede a queda. Que possamos ser humildes de coração como Jesus foi. Ensina-nos que não somos melhores do que ninguém, que tudo o que temos e somos vem de Ti. Protege-nos da arrogância, da soberba, da autossuficiência. Que possamos depender totalmente de Ti, reconhecendo a nossa fraqueza e a Tua força. Dá-nos graça para servir aos outros sem esperar reconhecimento. Que possamos lavar os pés uns dos outros, como Jesus fez. Ajuda-nos a nos alegrar com o sucesso dos outros, em vez de sentir inveja. Que possamos celebrar quando outros são exaltados. Lembra-nos de que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Senhor, protege a nossa integridade neste dia, que possamos ser as mesmas pessoas em público e em particular. Que não tenhamos máscaras, que não vivamos dupla vida. Dá-nos coragem para sermos autênticos, mesmo quando isso nos custar algo. Guarda-nos de mentiras, de enganos, de hipocrisia. Que a verdade seja o nosso padrão, que possamos ser confiáveis, que a nossa palavra tenha valor. Protege-nos de pequenas desonestidades que parecem insignificantes, mas destroem o caráter. Que sejamos íntegros nos negócios, nas relações, em tudo. Ajuda-nos a fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Que possamos viver de forma que não tenhamos nada a esconder. Que a nossa consciência esteja limpa diante de Ti e diante dos homens. Pai, declara proteção sobre a nossa mansidão. Que possamos ser mansos, não fracos. Mansidão é força sob controle. Ajuda-nos a não revidar quando formos atacados. Dá-nos graça para responder com gentileza, mesmo quando nos tratam com aspereza. Que possamos ser pacificadores, não causadores de conflitos. Protege-nos de um espírito briguento, de uma língua afiada, de reações explosivas. Ensina-nos a dominar o nosso temperamento.
que possamos ser lentos para a ira e prontos para ouvir. Dá-nos sabedoria para escolher as nossas batalhas, sabendo que nem toda provocação merece resposta. Que possamos vencer com mansidão, não com agressividade. Lembra-nos de que os mansos herdarão a terra. Senhor, protege a nossa pureza em todos os sentidos. Guarda os nossos olhos de olharem para o que não devem. Protege a nossa mente de pensamentos impuros. Que possamos fugir da imoralidade sexual em todas as suas formas. Dá-nos forças para resistir às tentações que nos cercam diariamente. Guarda-nos de pornografia, de infidelidade, de qualquer tipo de impureza. Que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Ajuda-nos a honrar a Ti com a nossa sexualidade. Protege os casamentos da infidelidade. Guarda os solteiros da fornicação. Restaura aqueles que caíram. Dá-lhes arrependimento genuíno e um novo começo. Que possamos buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Purifica-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Pai, declara a proteção sobre a nossa perseverança. Que não desistamos no meio da corrida. Dá-nos força para continuar quando quisermos parar. Que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Protege-nos do cansaço que faz desistir. Renova as nossas forças como as da águia. Que possamos subir com asas, correr sem nos cansarmos, caminhar sem desfalecermos. Quando as pernas quiserem parar, que o Espírito nos impulsione para a frente. Lembra-nos de que quem perseverar até o fim será salvo. Que possamos terminar bem a nossa jornada. Que um dia possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor, protege a nossa gratidão. Que não nos tornemos ingratos, esquecidos das Tuas bênçãos. Abre os nossos olhos para vermos as muitas razões que temos para agradecer. Que possamos ter um coração grato mesmo nas dificuldades. Ensina-nos a dar graças em tudo, porque esta é a Tua vontade para nós. Protege-nos da reclamação constante, do murmúrio, da insatisfação crônica. Que possamos ser como os 10 leprosos curados, dos quais apenas um voltou para agradecer. Que sejamos aquele um que volta. Dá-nos memória para lembrar das Tuas maravilhas. Que possamos contar aos outros o que Tu fizeste por nós. Que a gratidão seja a nossa atitude diária, não apenas em momentos especiais. Pai, declara proteção sobre os nossos talentos e dons. Que possamos usar o que Tu nos deste para a Tua glória. Protege-nos de enterrar os nossos talentos por medo ou preguiça. Dá-nos coragem para arriscar, para tentar, para fazer algo grande para Ti. Multiplica os dons que colocaste em nós. Que possamos ser bons mordomos daquilo que recebemos. Ajuda-nos a descobrir os dons que ainda não conhecemos. Que possamos desenvolver ao máximo o potencial que Tu colocaste em nós. Protege-nos da inveja dos dons alheios. Que possamos nos alegrar com os talentos dos outros e usar os nossos com excelência. Que tudo o que fizermos seja feito com todo o coração, como para Ti e não para homens. Senhor, protege o nosso legado. Que possamos deixar algo de valor para a próxima geração. Não apenas bens materiais, mas principalmente um legado de fé, de caráter, de amor a Ti. Que os nossos filhos e netos possam dizer: os nossos pais nos ensinaram a temer ao Senhor. Ajuda-nos a viver de forma que inspiremos outros a seguir a Cristo. Que a nossa vida conte uma história de fidelidade, de superação, de vitória através de Ti. Protege a memória que deixaremos. Que quando partirmos deste mundo, as pessoas se lembrem de nós como alguém que amou a Deus e amou as pessoas. Que possamos ouvir de Ti: muito bem, servo bom e fiel. Este é o maior legado que podemos deixar.
Pai amado, declara sobre nós neste momento a promessa final do Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que possamos nos apegar a Ti com amor verdadeiro. Não por interesse, não por medo, mas por amor genuíno. Que o Teu nome seja precioso para nós. Que conheçamos quem Tu és em profundidade. Jeová Jiré, o Deus que provê. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Quanto mais conhecemos o Teu nome, mais confiamos em Ti. Quanto mais confiamos, mais experimentamos a Tua libertação. Livra-nos hoje de todo mal. Põe-nos a salvo debaixo das Tuas asas. Senhor, Tu prometeste. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Obrigado porque quando clamamos, Tu respondes. Não há oração que suba a Ti sem resposta. Talvez a resposta não venha como esperamos ou quando esperamos, mas vem. Obrigado porque na angústia não estamos sozinhos. Tu estás conosco. A Tua presença é o nosso maior consolo. Não apenas nos livras, mas também nos glorificas. Transformas as nossas provações em testemunhos. Usas as nossas dificuldades para nos promover. O que o inimigo planejou para o mal, Tu transformas em bem. Confiamos que veremos a Tua glória manifestada em nossa vida. Que o nosso testemunho glorifique o Teu nome. Pai, Tu prometeste, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Declara vida longa sobre nós, que possamos viver todos os dias que determinaste para nós, nem um dia a menos. Protege-nos de morte prematura, de acidentes fatais, de doenças terminais, que possamos completar o nosso propósito na terra. Mostra-nos a Tua salvação, não apenas no sentido eterno, mas também no dia a dia. Salva-nos de perigos que nem percebemos. Livra-nos de armadilhas escondidas, que possamos ver a Tua mão salvadora operando constantemente em nossa vida. Ao final dos nossos dias, que possamos olhar para trás e ver claramente como Tu nos guardaste, nos protegeste, nos sustentaste em cada momento. Senhor, selamos agora cada palavra desta oração com fé. Cremos que tudo o que pedimos conforme a Tua vontade já está concedido. Não porque merecemos, mas porque Tu és fiel às Tuas promessas. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito. É uma aliança de proteção disponível para quem faz de Ti o seu refúgio. Hoje escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Hoje decidimos descansar à sombra do Onipotente. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Sob esta declaração de fé, caminhamos para o dia que nos espera. Não com medo, mas com confiança. Não com dúvida, mas com certeza. Não sozinhos, mas acompanhados por Ti e pelos Teus anjos. Pai, agradecemos porque esta oração não termina aqui. Ela continua a operar em nossa vida ao longo deste dia. Cada palavra proferida é uma semente plantada que produzirá fruto. Confiamos que veremos as respostas. Alguns pedidos serão respondidos hoje mesmo. Outros levarão mais tempo, mas virão no tempo certo. Ensina-nos a ter paciência e fé para esperar. Que esta oração matinal se torne um hábito diário, que cada manhã possamos começar debaixo da cobertura do Salmo 91. Que façamos desta proteção divina a nossa morada permanente. Obrigado, porque não precisamos viver com medo. Obrigado, porque há um lugar seguro em Ti. Obrigado, porque prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Senhor, abençoa cada pessoa que orou conosco nesta manhã. Onde quer que estejam neste momento, estende sobre eles a Tua mão protetora. Se estão em casa, santifica aquele ambiente. Se já saíram para trabalhar, vai com eles. Se estão doentes na cama, traz cura.
Se estão em hospitais, manifesta o teu poder curador. Se estão em situações de perigo, envia anjos para livrá-los. Que cada um experimente de forma pessoal e real a proteção de que falamos aqui, que não seja apenas teoria, mas realidade prática. Que ao final deste dia possam testemunhar: o Senhor me guardou. Que vejam claramente a tua mão operando em seu favor. Que tenham histórias para contar de como tu os protegeste. Pai, pedimos proteção especial sobre aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas neste momento. Há pessoas ouvindo esta oração que estão sob forte ataque do inimigo. Declara libertação sobre eles agora. Quebra toda corrente, toda maldição, toda opressão. Onde o inimigo construiu fortalezas, destrói-as completamente. Liberta do medo, da ansiedade, da depressão, de todo tormento mental. Restaura a paz que foi roubada, devolve a alegria que foi perdida, renova a esperança que foi destruída, que possam experimentar a liberdade que Cristo conquistou na cruz, que o sangue de Jesus quebre todo o poder das trevas sobre suas vidas. Declara vitória total sobre cada batalha que enfrentam. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por provações financeiras. Tu conheces cada necessidade, tu vês as contas que precisam ser pagas, as dívidas que precisam ser quitadas, as necessidades que precisam ser supridas. Abre portas de provisão hoje, envia a ajuda de onde menos esperam, multiplica o pouco que têm. Faz como fizeste com os pães e peixes, pega o pouco e transforma em muito. Dá-lhes sabedoria para administrar os recursos. Livra-os da mentalidade de escassez. Enche-os com fé na tua provisão, que possam testemunhar que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Que vejam o teu cuidado de forma prática e tangível, que nunca lhes falte o necessário, porque tu és o nosso Pai, que cuida dos seus filhos. Pai, declara cura sobre aqueles que estão doentes. Há pessoas com dores no corpo, com enfermidades crônicas, com diagnósticos difíceis. Estende a tua mão curadora sobre cada um. Toca com poder cada órgão que não está funcionando bem. Ordena que células doentes sejam restauradas. Quebra o poder de toda doença. Câncer, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, doenças autoimunes, tudo tem que se curvar diante do teu nome. Tu és o mesmo Deus que curava nos tempos bíblicos. O teu poder não diminuiu. Cremos em milagres. Cremos que hoje alguém será curado enquanto ouve esta oração. Que sintam o teu toque curador no corpo, que os sintomas desapareçam, que os exames mostrem melhora. Manifesta o teu poder de cura agora. Senhor, abençoa aqueles que estão enfrentando problemas familiares, casamentos em crise, filhos rebeldes, pais doentes, conflitos entre irmãos. Tu és o Deus que restaura famílias, traz cura aos relacionamentos quebrados. Onde a mágoa traz perdão, onde a distância traz reconciliação, onde a frieza traz o calor do amor novamente. Salva os casamentos que estão à beira do divórcio, restaura o amor que esfriou, traz de volta filhos que se afastaram, cura as feridas entre pais e filhos, desfaz os mal-entendidos, quebra o orgulho que impede a reconciliação, que as famílias sejam restauradas, que os lares sejam lugares de paz, amor e harmonia. Usa cada membro da família como instrumento de bênção para os demais. Pai, protege aqueles que trabalham em profissões de risco, policiais, bombeiros, profissionais da saúde na linha de frente, motoristas, trabalhadores da construção civil, todos que diariamente enfrentam perigos. Envia anjos especiais para guardá-los. Que voltem seguros para suas casas ao final do dia. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões certas em momentos de pressão. Protege-os de acidentes, de violência, de qualquer mal. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno. Dá paz aos seus corações.
que possam descansar sabendo que tu os guardas. Honra o trabalho que fazem servindo a sociedade, que sejam valorizados e respeitados, que vejam fruto no seu labor. Senhor, abençoa aqueles que se sentem sozinhos. Há pessoas que acordaram hoje sem ninguém para conversar, sem ninguém para abraçar, sem ninguém que se importe. Manifesta a tua presença de forma especial para eles, que sintam que não estão sozinhos, que tu estás ali. Consola o coração solitário. Envia pessoas para fazer companhia, cria conexões verdadeiras, livra-os da solidão que dói na alma. Dá-lhes amigos genuínos, pessoas que realmente se importam, que encontrem comunhão na igreja, que sejam acolhidos, que sintam que pertencem a uma família. Enche o vazio que sentem com a tua presença, que descubram que em ti nunca estão sozinhos. Tu és o amigo mais chegado que um irmão. Pai, declara esperança sobre aqueles que estão desanimados. Há pessoas que perderam a vontade de lutar, que não veem mais sentido em continuar. Renova a esperança no coração deles. Mostra-lhes que há futuro, que há propósito, que há razões para continuar. Levanta os caídos, fortalece os fracos, encoraja os desanimados. Fala ao coração deles que o melhor ainda está por vir, que as promessas que fizeste ainda se cumprirão. Que não desistam antes do milagre acontecer. Dá-lhes um novo motivo para sorrir, uma nova razão para viver, uma nova força para lutar. Que possam dizer, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Restaura a alegria de viver. Senhor, abençoa aqueles que estão buscando direção para suas vidas. Jovens escolhendo carreiras, adultos mudando de profissão, pessoas em encruzilhadas importantes. Mostra-lhes claramente o caminho a seguir. Fala ao coração deles, confirma através de circunstâncias, dá paz sobre a decisão certa, fecha as portas que não são da tua vontade, abre amplamente as portas certas, que não se percam em dúvidas paralisantes, dá-lhes coragem para dar passos de fé, que confiem em ti para guiá-los, que saibam que tu tens um plano perfeito para suas vidas. Revela esse plano. Mostra o próximo passo, ilumina o caminho, que andem confiantes na direção que apontas. Pai, protege aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, servir a ti custa caro. Há irmãos sofrendo, sendo presos, sendo torturados, perdendo tudo por amor a ti. Fortalece-os de forma sobrenatural. Dá-lhes coragem para permanecer firmes. Que não neguem a fé mesmo sob ameaça de morte, que sejam como os 3 jovens na fornalha, dispostos a morrer, mas não a se curvar. Manifesta-te de forma poderosa em favor deles. Confunde os seus inimigos. Abre portas de prisões. Salva-os de forma miraculosa. Que o testemunho deles converta muitos. Que o sangue dos mártires seja semente de novos crentes. Consola as famílias que sofrem, supre suas necessidades. Senhor, abençoa os missionários espalhados pelo mundo, aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levar o Evangelho a lugares distantes. Protege-os em terras estranhas, guarda-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Supre todas as suas necessidades, envia sustento financeiro, dá-lhes sabedoria para contextualizar o Evangelho sem comprometer a verdade. Que vejam fruto do seu trabalho, que vejam vidas sendo transformadas, que vejam igrejas sendo plantadas, que vejam comunidades inteiras sendo alcançadas. Consola a saudade que sentem da família, dá saúde e força para continuar. Que completem a missão que lhes confiaste. Prepara a recompensa eterna para eles. Pai, declara bênção sobre as crianças, protege os pequeninos de todo mal, guarda-os de abuso, de negligência, de violência.
que cresçam em lares amorosos, dá sabedoria aos pais para educá-los no caminho certo, que desde cedo conheçam a Ti, que desenvolvam fé genuína, não apenas religião herdada. Protege a inocência deles, guarda-os de conteúdos inadequados, dá-lhes amigos saudáveis, que sejam felizes, que riam, que brinquem, que sejam simplesmente crianças. Cura aqueles que já sofreram traumas, restaura a infância roubada, levanta uma geração que te ame de verdade, que sejam luzes brilhantes em meio a uma geração perversa. Usa-os poderosamente para o teu reino. Senhor, finalizamos esta oração com corações cheios de gratidão e fé. Obrigado por nos ouvires, obrigado por responderes, obrigado por cuidares de cada detalhe das nossas vidas. Confiamos que tudo o que pedimos segundo a Tua vontade já está sendo providenciado. Entregamos este dia nas Tuas mãos, que seja um dia abençoado, protegido, produtivo. Que ao final possamos voltar aqui para testemunhar as Tuas maravilhas. Que a nossa vida glorifique o Teu nome. Caminhamos agora debaixo da cobertura do Salmo 91. Habitamos no esconderijo do Altíssimo. Descansamos à sombra do Onipotente. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em Ti confiamos. Tudo isto pedimos e declaramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, eu te convido a fazer 3 coisas importantes. Primeiro, escreva Amém nos comentários como uma declaração de fé de que você recebe tudo o que foi orado aqui. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa palavra de proteção e esperança. Pode ser um familiar, um amigo, um colega. Seja um instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para receber mais mensagens que edificarão a sua fé e fortalecerão a sua caminhada com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida abundantemente. Que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Que você experimente a proteção divina de forma real e poderosa neste dia. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você seja testemunha viva do cumprimento das promessas do Salmo 91. Vá em paz, vá protegido, vá abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.